de hoje. Eu já fiz sexta-feira. Eu faço, Ju. Pega a palavra. Faz, Fê? Obrigada. Vamos lá. Serenando a nossa mente, elevando a nossa consciência. Nesse clima afetuoso, amigável. Vamos agradecendo a oportunidade de mais um dia de estudo. Agradecendo aos mentores espirituais. Agradecendo a Deus Pai e Mãe pela oportunidade de mais um dia. E vamos pedindo discernimento, coerência, foco, para que a verdade, aos poucos, chegue a nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, sejam todos bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Hoje a gente parou nossos estudos Boa noite. Boa noite. A gente parou nossos estudos no antecedentes da pesquisa, né? Página 53. Isso. Logo aqui para frente, a gente vai falar novamente sobre autonomia. Acho que 2 páginas para frente. Mais do que a gente conversou na semana passada. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Porque mais para frente a gente vai voltar, mas é bom que se ficou alguma questão, né? Se alguém quiser trazer, fazer alguma pergunta. Tá tudo claro? Tá. Podemos seguir? Podemos. Quem quer ler? Ju, pode ser? Quem falou? Miriam, Pode sim, Miriam. antecedentes da pesquisa. Pois bem, se todas essas ideias já ampliavam minha maneira de compreender o pensamento de Allan Kardec, não imaginava que em tão pouco tempo ocorreria uma sucessão de fatos, culminando com uma verdadeira aventura em busca de provas, depoimentos e irrecusáveis afirmativas no sentido de recuperar a verdadeira história e a proposta original do Espiritismo. É para contar sobre essa experiência que convido o leitor a me acompanhar nessa jornada. O legado de Allan Kardec. Uma noite, recebi uma mensagem de Paulo Henrique me informando sobre uma grave denúncia feita poucas semanas antes pelo diplomata e pesquisadora espírita Simone Pilato. Goidanich, ele estava estudando o original em espanhol de El Legado de Allan Kardec, lançado pela Confederação Espírita Argentina em 3 de outubro de 2017, num exemplar a ele enviado pela autora. Disse-me que era pesquisa seríssima, de fundamental importância. Em um vídeo no YouTube, com imagens de sua pesquisa realizada em Paris, ela afirmava, com base em provas documentais obtidas nos Arquivos Nacionais da França e na Biblioteca Nacional da França, que a quinta edição francesa de A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, a mais difundida entre os espíritas, não era a originariamente escrita e lançada por Allan Kardec em 1868, mas uma outra revista corrigida e aumentada, com depósito legal de dezembro de 1872, mais de 3 anos após a morte do codificador. Ou seja, tratava-se de um texto adulterado, com centenas de modificações do texto original. Essa obra, que já nasceu clássica, deve ser lida por todo espírita que deseje compreender em que consiste a verdadeira mensagem de Allan Kardec, porque conta em detalhes a história do desvio praticado por inimigos externos e internos do espiritismo, sobretudo os sucessores de Kardec, que viram nas obras e na estrutura deixada por ele um meio de obter proveitos pessoais. Mas conta também a história dos espíritas fiéis que lutaram pela preservação do legado kardeciano, além da necessidade de restauração de A Gênese original, como afirma Simone Privato. Continua a leitura? Como o texto de quinta edição, publicado mais de 3 anos depois do falecimento de Allan Kardec, não é fiel ao conteúdo que foi depositado legalmente e publicado pelo autor.
É necessário também ter presente que o direito internacional, o direito francês e o ordenamento jurídico brasileiro protegem o direito moral à integridade da obra. Concebido nas mais altas esferas da espiritualidade e materializado no plano terrestre por um emissário fiel de Jesus, o conteúdo escrito, depositado legalmente e publicado por Allan Kardec em La Genèse et le miracle de la prédiction selon le spiritisme, encoberto pelas imperfeições humanas, deve voltar a sair à luz para estar ao alcance de todos os interessados e cumprir com sua finalidade de elevar intelectualmente e moralmente a humanidade. Por fim, se conclui lucidamente que já é tempo de que todos os que professam o espiritismo se unam ao redor dos ensinamentos que Allan Kardec escreveu com a mais elevada assistência espiritual, clareza, precisão e rigor metodológico, aliados à experiência de seu conhecimento, excelência de seu conhecimento. A reação do meio espírita pelo mundo foi imediata e coerente em sua quase totalidade. A Confederação Argentina, no mesmo dia do lançamento da obra de Simone, apresentou a versão em espanhol do texto original de A Gênese. Em seguida, informada dos acontecimentos, a União Espírita Francesa e Francófona, numa rápida reunião, pois estava diante de fatos inequívocos, determinou a suspensão da edição adulterada, substituindo-a pela correta. O mesmo ocorreu em diversos outros países e federações sucessivamente. No Brasil, ainda ocorria um estranho silêncio. Paulo me relatou a fundamental importância de se divulgar a obra de Simone e suas graves descobertas amplamente no Brasil. Acompanhei atentamente os programas de TV, Programa Livre Pensamento, na TV Mundo Maior, rádio, Programa Revolução Espírita, Pensar e Viver com Liberdade. Artigos publicados nas redes sociais, nos quais Paulo Henrique e seus companheiros de comunicação anunciavam a obra de Simone Privato, denunciando a adulteração de A Gênese. Dezenas de milhares de espíritas acompanhavam atentamente o desenrolar dos fatos. Entre eles, o presidente da Fundação Espírita André Luiz, que prontamente pediu e promoveu a publicação da versão original de A Gênese. A adulteração é uma questão jurídica. Quem também se mostrou admirado... Peraí, Miriam, vamos ler a notinha 7, antes de entrar na adulteração, em 2008, e ver se alguém quer comentar alguma coisa. Em 2000. Isso. Posso ler ou espero? Pode ler a notinha a 7. Leio? Pode ler. Em 2008, muito antes do anúncio público da adulteração de A Gênese, a partir da iniciativa do Centro Espírita Leon Denis, foi publicada uma tradução da primeira edição de A Gênese por Albertina Escudeiro Seco. Anteriormente, em 1998, Carlos de Brito Embassani já havia publicado uma versão digital dessa primeira edição, desconfiado de que as alterações da quinta edição não seriam legítimas. Em homenagem a ele, a FEAL, ao receber a doação dos direitos, publicou essa versão de Embassani, revista por uma equipe de tradutores, anotada e apresentada por Paulo Henrique de Figueiredo. 8. Júlio Nogueira é advogado graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual e da Liga Internacional dos Direitos de Concorrência. Então, a Gênese que a gente estuda, né, que é essa aqui, que foi essa aqui, ó, que é a tradução da FEAL, né, da Federação Espírita André Luiz. Tem muitas notas, né, que foram feitas pela equipe, junto com o Paulo Henrique, como está aqui no livro. E ela é embasada na tradução que foi feita pelo Carlos de Brito Embassai, e tem muito mais informação, né, sobre essa questão lá no livro Autonomia, a história já mais contada do Espiritismo, né, que aí vai trazer também a questão do Canuto Abreu, enfim, de toda a documentação. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa parte?
Só um comentário, Ju. Eu já acompanhava o programa da TV Mundo Maior, o Livre Pensamento, então eu peguei desde o programa que o Paulo anunciou a adulteração da Gênese, sabe? Assim, e a forma com que foi divulgada, como ele disse aqui, né, que era necessário fazer a divulgação, foi muito intensa, foi muito firme da parte do Paulo, sabe? O apoio que a Rádio Boa Nova deu. E esse item aqui que chamou a atenção, né? Todos os países da Europa aceitaram de primeira. E no Brasil houve assim, uma reticência. Barreira. Aliás, até Chegou a ser hoje. uma barreira? Oi? Chegou a ser uma barreira? Você No sentiu que no Brasil Brasil? houve uma barreira? Ou Então, nos países da Europa foi discutido como questão judicial, né? É proibido alterar um livro após a morte do autor. E pronto, voltou-se à obra original. No Brasil, alguns grupos se reuniram para fazer análise das alterações. Alguns deles concluíram que não houve prejuízo da doutrina. A Federação Espírita resolveu que ficaria com as duas obras. Veja bem, só no Brasil que tem essa polêmica. Marineusa, Oi. não é bem assim. Em Portugal não houve nenhuma decisão quanto à Gênese a ser utilizada. Nós temos e usamos habitualmente aquela que é editada pela FEB, portanto, pela Federação Espírita Brasileira, que cedeu os direitos de publicação para a Federação Espírita Portuguesa poder fazer edição em Portugal, que é o que tem feito. Agora, temos, de facto, alguns grupos e algumas pessoas que fizeram traduções independentes de versões diferentes da Gênese. Uma associação em Viseu que tem uma edição própria e outra edição que está disponível na internet para quem quiser descarregá-la. Agora, não houve nenhuma decisão, nenhum debate quanto à questão da Gênese e da versão que deve ou não deve ser seguida aqui em Portugal. Ainda. Não houve discussão, Mário? Não. E não sei quando virá o ocorrer. Também é bom que não haja, porque é preferível aguardar que saia a nova versão do Céu e do Inferno para depois se corrigirem as duas ao mesmo tempo. Minha Mário, opinião. mais uma pergunta. Aí, não se optaram por adotar por uma certa prudência, ou ela foi rechaçada de início? Porque aqui no Brasil, pelo menos assim, em todos os grupos espíritas que eu conversei sobre, todos rechaçaram, até alguns grosseiramente, essa ideia de que a Gênesis teria sido adulterada. Aí também houve um rechaço ou estão apenas aguardando as coisas, né, se concluírem para ter uma opinião, uma formação melhor? Nem sequer há debate quanto a isso. Portanto, Não houve informação, então. Há um silêncio enorme quanto a isso. Portanto, pode haver pessoas que estão informadas, que vão alertando, que vão chamando a atenção,
pode haver grupos que estão já a procurar fazer um estudo da nova versão da Gênese, mas a nível do movimento, a nível da federação, não há qualquer ação, qualquer decisão, nem debate interno. Mas houve uma reação igual aconteceu aqui, das pessoas virarem e falarem assim, isso aí estão querendo criar polêmica, estão querendo dividir o movimento, que aqui chegou a se falar isso. Aí também se falou isso? Ou... Não. Entendi. Não se falou nada disso. Um silêncio pior que o da nossa reunião ao princípio. O Alisson, aqui teve assim muitos lugares onde a informação não chegou. A gente falava com as pessoas e as pessoas simplesmente falavam, não estou sabendo de nada, não sei de nada, né? E aonde foi rechaçada a ideia, a gente entende que foi por influência da Federação Espírita Brasileira, que não aceitou, pelo contrário, falou que não, né? E como a Federação Espírita tem muita influência nos centros espíritas, então os dirigentes, alguns deles, ou a maioria deles, não se deram o trabalho de discutir o assunto, né? Há outra razão ainda que para nós torna difícil fomentar estes debates. É que importar livros do Brasil é extremamente complicado de há 10 anos, sensivelmente a esta parte. Muito complicado mesmo. E todas estas obras apareceram assim de 2017, foi a publicação do legado de Allan Kardec, não é? Portanto, estamos a falar de 4 anos. Nos últimos 4 anos, já vamos já vamos no segundo ano da pandemia, né? Portanto, ainda mais difícil é todo o recebermos livros vindos do Brasil. O que permitiria, pelo menos, uma maior disseminação destas novas ideias. Né? Só para alertar, porque para mim encontrar os livros do Paulo, por exemplo, foi uma dificuldade enorme. O próprio livro da Simone Privato, eu só há 2 meses é que o recebi. Portanto, é todo um conjunto de situações que dificultam o debate e a troca de ideias. Alguém mais quer fazer um comentário? Vale a pena aí reforçar que o livro da Simone Privato é muito bom, fácil de ler e tem os documentos, né, os quais ela pesquisou para a gente conferir. Quem não leu, vale a pena, viu? Ler o livro. Tem uma prece final que é das coisas mais bonitas que eu já vi escritas. Marisa leu a prece para nós aqui no grupo, né, Má? É maravilhosa. A gente se emociona porque é tudo que nós gostaríamos de dizer um dia, né? E pedir por Kardec, ela conseguiu retratar de uma forma muito bonita, muito mesmo. Foi muito bonito mesmo. E aqui... Eu gostaria de falar. Diga, Rô. É interessante, assim, cada indivíduo, né, espírita não assumir o protagonismo de ele mesmo pegar os livros e comparar, né? Ele mesmo lê todas essas obras que está sendo produzida em torno da adulteração, né? Em torno de entender o que é o magnetismo que está nas obras de Kardec, em torno de entender a adulteração da Gênese e do seu inferno.
Eu estou aqui na cidade de Pindamonhangaba, mas antes eu morava em São Paulo. Então, assim, o Centro Espírita de São Paulo estudava só os livros de Kardec, os 5 livros de Kardec e a Revista Espírita. Já que em Pindamonhangaba, que eu já moro aqui há 19 anos, e morei lá 7 anos, aqui o pessoal só estuda Emmanuel. Algumas vezes se colocou curso para estudar as obras de Kardec, mas não tem público, principalmente os trabalhadores da casa, não tem público. A gente tinha um grupo lá que batalhava e tal, a gente ia em toda a casa espírita aqui da cidade, né, de Pindamonhangaba, um convidando o outro, mas não tem público. A pessoa vai e tal, não tem público. Nessa casa espírita eu fiz de tudo para poder falar sobre o que estava acontecendo, né? E a gente ia trazer o Paulo aqui, mas acabou que não deu certo. Mas a diretoria assim da casa não quer ser protagonista e fica assim, não quero polêmica, não quero ser protagonista disso e não quero polêmica. E daí fica aquilo que há muitos centros espíritas fica ali só para uma assistência espiritual, né? Uma assistência ali psicológica, né? Que é muito do atendimento fraterno, muito das reuniões mediúnicas, né? E pelo menos aqui a experiência que eu tenho, os centros espíritas é mais isso. E acontece sim eventos aqui no município de convidar palestrantes de fora, né? Eu fiquei atenta para ver se alguém ia convidar o Paulo, né? Mas no caso ia ser a nossa primeira casa aqui que ia trazer o Paulo. Mas ninguém falava nada, né? Então tem essa dificuldade. Agora lá em São Paulo, eles souberam e trouxeram a Gênese e começaram a ler junto, comparando. Mas eles não se aprofundaram em todo o conhecimento da adulteração, eles não leram as obras do Paulo, não leram a obra da Simone Privato, e uma das pessoas que faz parte da diretoria, ela trabalha na Federação Espírita de São Paulo. Então, eles pegaram e no estudo eles estavam comparando as duas. Chegou uma certa altura do livro, eles pararam de comparar e pegou e adotou a Gênese de Kardec, deixou de lado a adulterada e adotou. E daí, com a pandemia, a gente está estudando à distância, né? Então, eu estudo um pouco com o pessoal daqui, que eles só estão em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, eles não estudam nenhuma das outras obras, ficam em torno do Evangelho segundo o Espiritismo e em torno das obras de Emmanuel, ou então de Chico, né, da personalidade de Chico Xavier, né, das obras dele e tal. E lá, aí a gente estudando à distância, eu peguei e fiquei sabendo, né, da adulteração do céu e inferno também. Aí falei para eles não sabiam da adulteração do céu e inferno. E em relação a tudo que está acontecendo, de vez em quando eu falo alguma coisa nos nossos grupos de estudo, e o pessoal está alheio, não quer ser protagonista, eles estão esperando de maneira heterônoma, eles estão esperando alguém lá de cima da FEB, da FESP, ou uma comunicação do Chico Xavier, uma autoridade aqui do Brasil, não sei, para falar para eles isso. Eles não querem de maneira autônoma, eles, né, cada diretoria de cada centro, ou cada indivíduo que está dentro do centro também, ter essa autonomia, né? Não quer. Eu acho que vai aos poucos, sabe? Bem devagarinho mesmo, vai aos poucos essas pessoas das casas espíritas, tanto os dirigentes quanto os participantes, tomando consciência disso. Mas se com a pandemia esse estudo à distância está sendo focado muito mais no estudo, quem sabe quando voltar, né, a estar presente nas casas espíritas, seja mais fácil esse tema entrar dentro da casa espírita, né? Seja mais fácil as pessoas começarem a ir atrás para querer saber o que está entendendo e não ficar pensando assim, polêmica, ou eu não quero ser protagonista disso. E até mesmo, algumas pessoas falam assim,
usa até mesmo aquele chavão, né, que tem no meio espírita, que que rejeite 10 verdades, né, para aceitar Do que uma aceitar. mentira. Então fica cômodo, sabe? É meio estranho. Mas isso é falta de ler o Kardec, porque quando a gente vai estudar a Gênese, primeiro, que tudo que ele coloca na Gênese está na Revista Espírita. Todos os artigos, os tempos são chegados, a visão de Deus, o entendimento de Deus, que já estava, né, no Livro dos Espíritos, que é o livro mais vendido do Espiritismo, mais estudado. E quando ele fala do tempo, né, que os tempos são chegados, ele vai falar o quê? Exatamente do período psicológico que a humanidade entra, ou seja, a humanidade está entrando num período em que a gente vai fazer o uso do quê? Da razão, que a gente não tem mais que ser condicionado pelo princípio da fé cega, da obediência passiva, e dentro do movimento espírita existe isso, a fé cega e a obediência passiva, porque aquele espírito falou, então é verdade absoluta, eu não posso questionar. Imagina quem sou eu para questionar a tal espírito por tal médium. Não é uma questão de eu ser alguém, é uma questão de eu usar a razão, que é o método de Kardec. Se aquilo que o espírito está falando não está de acordo com o que é um princípio doutrinário espírita, eu tenho que questionar. Mas aí perpassa pela questão, né, de eu ficar buscando fora de mim alguém me dizer, e agora? Eu leio a Gênese nova ou não? É o princípio da fé cega. Quando ele vai trabalhar na Gênese, né, os tempos são chegados, o que ele vai falar? Que a mudança vai vir da unidade. Não adianta a gente ficar esperando as instituições mudarem, porque a FEB não vai mudar o posicionamento dela. A FESP também não. A USE, que representa aqui em São Paulo o movimento espírita, ela deu uma notinha, né? Deu o espaço para Simone lançar o livro dela, fez o evento, né? Mas a conclusão foi: cada um deve estudar e tirar as suas conclusões, né? Que eu acho que uma instituição, né, que representa o movimento não tem a capacidade de fazer um estudo sério, uma pesquisa fundamentada em documentos é inadmissível no século que estamos. Nós né? temos de... E aí, só para concluir, a gente, né, fica buscando na federativa um posicionamento, ou em determinado médium, como o Divaldo se posicionou, dizendo que concorda com o que a FEB está colocando. Não importa a opinião dele, importa o documento. É um documento jurídico, é uma prova jurídica. E se aquilo fere o direito moral, né, a gente, por ignorância, a gente fica discutindo uma coisa que está à prova lá, documentada. E a gente tem, né, como espírita, o dever moral de restituir o ensinamento verdadeiro de Kardec. Né, isso tem que ser trazido para todos, porque o espiritismo, né, ele surgiu para todos que quisessem entender a doutrina espírita. Mas isso é interessante, porque eu conheço pessoa esclarecida, assim, bem próxima, que está esperando que essas outras entidades aí se pronunciem, de cima para baixo. Está esperando. Então, ela até pode ser uma pessoa inteligente, né, esclarecida, estudada, mas ela vivencia o princípio da fé cega e da obediência passiva. Aquilo, ela é condicionada. Ela pode ser inteligente e instruída, mas ela não faz o uso da razão no momento da decisão. Porque aí ela vai pelo que o outro disse. É isso mesmo. Apesar de ter lido todos os livros que eu li, olha só que interessante. Quando a pessoa está condicionada, a pessoa lê os mesmos livros que eu li, foi nos mesmos encontros com o Paulo, né? A gente foi em vários eventos lá em São Paulo, com o Paulo, mas está assim, está esperando alguém lá de cima, né? E aí você passa por questões nossas.
né? Porque é muito mais fácil. Se Deus castiga, eu também posso exigir que ele castigue quem me fez mal, né? Agora, se eu leio lá na Revista Espírita que Deus, né, é justo, bom, que ele dá liberdade de escolha para cada um dos filhos e que todos têm os mesmos direitos e deveres, aí é difícil, né? Que ele não castiga ninguém. Estão acostumados com o mesmo sistema hierárquico, né, das igrejas, né? Tudo vem de cima para baixo. Tá acostumado, tá condicionado, é isso mesmo. Olha, Onde deixa queria eu... falar. o Cônigo. Vamos deixar o Cônigo falar. Não, eu ia falar para vocês o seguinte. Eu acompanhei isso daí um pouco mais de perto do que vocês. O que aconteceu? Quando teve o lançamento do livro da Simone Privato, a USE abraçou o livro dela porque tinha um problema de uma pendência política, um interesse político ali. Qual que era o interesse político? Um determinado grupo tomou o poder na FEB. E o Perry, que era da USE, foi presidente da USE há muito tempo, foi defenestrado da presidência. Então, eles viram no livro da Simone, não a lógica, mas eles viram que era interessante como uma forma de alfinetar a FEB. Então, abraçaram o livro da Simone Privato, não porque eles... Não, veja, até eles enxergam que aquilo é uma verdade, alguns. Mas o interesse ali foi um interesse político. Era uma forma de cutucar a FEB e o grupo que tomou o poder na FEB. Infelizmente, foi isso. No começo, até me iludi, mas depois, hoje eu percebo que foi claramente isso. 2. Quando surgiu o livro da Simone, eu participava de um monte de grupo na internet, onde tem muitos rustanguistas. E os rustanguistas são tudo enrustidos, eles não dizem que são rustanguistas, mas a gente sabe que são. E eles são as pessoas que você pode ter certeza que mais estudam Kardec. Quem mais estuda Kardec são os rustanguistas. Eles estudam para poder combater. Então, eles leem Kardec. Eles querem combater. Porque eles estão abraçados com a tese dos discípulos do Rustang, lançado naquele manifesto em 1883. E, na hora que surgiu o livro da Simone, com todos os argumentos, eles ficaram quietos, recuaram por 48 horas, até o Cosme Márcio sair com aquele sofisma. Por que Amélie não falou nada? Se tivesse sido falso, a Amélie teria gritado. Então, eles usaram de um sofisma para chamar a atenção do público. A Amélie, pronto, a Amélie, o pessoal não pensa, mas bota o nome. Depois aparece aquela mensagem psicografada pelo Divaldo, não me lembro se era do Pedro de Camargo, se era do Vinícius, não me lembro o nome do espírito que era lá, também dizendo que Kardec, um pouco antes de morrer, tinha modificado a Gênese. Uma mensagem que surge do nada, de repente, psicografa na FEB uma mensagem para endossar aquilo que eles queriam. E outra, é a ideia da coisa assim. Então, tem o espírito dizendo que não foi. Alguém já pensou por você, o Márcio já resolveu o problema, não foi adulterado. Mas ninguém pega as duas edições para ler e comparar. Todo mundo quer que alguém explique se foi ou não foi. Esse é o problema. Heterônomo. O problema é esse, heterônomo. As pessoas querem que alguém diga o que é certo e o que é errado. E essa mentalidade, não se iludam. Não vai ser nossa geração que vai mudar, não. O que a gente está fazendo agora é preparar o caminho para o futuro. Se durante 150 anos ficou adulterado, né? Imagina que vai demorar uns 100 para mudar essa mentalidade adulterada que surgiu. Até porque, como alguém bem lembrou, o que o pessoal estuda hoje? Somente o Evangelho. Só leem o Evangelho.
Mas ninguém leu o Cristianismo e o Espiritismo do Leon Denis para tirar conclusões sobre o Evangelho. Ninguém lê. Uma coisa é você ler o Evangelho conforme Kardec lia e conforme aqueles primeiros espíritas leram. Não, a gente lê o Evangelho e busca referência nos evangelhos canonizados. Então, não é mais o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Virou agora o Espiritismo segundo o Evangelho. E se depender do Haroldo Dutra e do Divaldo, vai ser o Evangelho, o Espiritismo segundo o Velho Testamento e o Novo Testamento. Não se iluda. Não vai ser fácil aqui no Brasil. Nos outros países vai ser mais fácil aceitar, excetuando Portugal, tá? Estou falando de países que falam outra língua. Vai ser mais fácil aceitar essa mudança. Vai surgir lá a mudança antes do que aqui. Porque lá não existe essa religiosidade mística tão acentuada como no Brasil. Onde eu gostaria assim, de colocar, assim, que eu penso que você deveria escrever um livro, colocando todo esse seu ponto de vista, que está tão assim, tão vanguardista em relação a muita gente, talvez. Eu gosto muito das suas colocações, embora você esteja sempre escondido atrás do seu microfone, eu gosto de escutar você. O que eu quero falar, assim, levar ovo, batata, tomate. Olha, o Rogério Miguel, que fez a tradução do Beaucoup de Lumière, ele mora aqui em São José dos Campos. E em 18, logo depois que ele reuniu lá no centro da USE, e avisou todo mundo, falou sobre a Simone Privat, apresentou a obra, falou da adulteração. Cara, é uma pessoa, é um tradutor super dentro desse assunto. Acontece que não aconteceu nada, nem na casa espírita dele, que é USE, e nem, por exemplo, a Aliança. Quando essa garota fala, eu esqueci seu nome, Max, aqui dá para mim, que ela fala da casa espírita dela, que eu acho que é da Federação. Rosângela, desculpa. Que eu penso que deva ser federação, mas parece que ela está falando de uma casa da Aliança, extremamente dogmáticas, não querem abrir a visão, não querem abrir a perspectiva, enxergar o espiritismo como a gente está aprendendo agora com esses experts, né, que estão nos orientando. E falei sobre a adulteração lá na Casa Espírita, gente, vamos estudar, vamos ler. Cara, sim, como o Conde falou, é daqui só uns anos só, é outra geração, não será a nossa. É isso, obrigada. Clarice, tem que pensar assim. Como é que isso soa para o pessoal que já está na casa? Tudo que eu sei não me serve de nada, as pessoas ficam falando. E minha posição aqui de doutrinador, minha posição dentro do centro espírita, dentro do chamado movimento, como é que fica todas as colocações que eu fiz durante a minha existência? Ou seja, as pessoas têm... primeiro tem aquela coisa, eu não vou dizer que eu fui enganado durante todo esse tempo. Fomos enganados. Fomos. Eu mesmo, aqui eu vejo várias coisas, por exemplo, aquela coisa, sabe, das pessoas não procurarem a fonte. Eu vou dar um exemplo. Várias vezes eu ouvi palestras que diziam assim, que Humberto de Campos desencarnou durante uma sessão espírita, num centro espírita. Ele desencarnou, estava sentado numa das fileiras lá no centro espírita, desencarnou, e ele avisou mediunicamente, através lá na mesa, que ele tinha acabado de desencarnar lá. O pessoal não fica assustado, eu acabei de desencarnar. Essa história eu ouvi mais de uma vez. E tomei isso, ouvi dentro da casa espírita. Deve ser verdade. Fiquei. Um dia eu vou num congresso, alguém faz um estudo sobre as obras do Humberto de Campos e compara com as obras, com as psicografias do Chico, e traz que o Humberto de Campos nunca pisou num centro espírita, nunca tinha pisado num centro espírita, e mesmo depois de desencarnado,
pelas obras, ele não era espírita, e ele foi se tornar espírita já depois na terceira ou quarta psicografia, quando ele pega e começa a aderir à ideia espírita. E o cara colocou documentos provando isso, inclusive de uma carta inédita dele, comparando com o que ele tinha escrito numa psicografia do Chico. Ou seja, o Chico não teria como saber todos aqueles dados que estavam naquele texto inédito, que foi repetido palavra por palavra as ideias principais pelo Espírito. E essa carta ficou, esse texto ficou inédito até a década de 70. Então, era mais uma prova do que o Espírito era Humberto de Campos, excetuando o Brasil, coração do mundo, tá? Esse você tira da lista que não foi o Espírito do Humberto de Campos, não. Pois é, ainda bem, porque esse livro aí, que pelo amor de explique Deus. lá quem que foi que psicografou isso. Nós temos de ler as obras do Humberto de Campos como obra de um escritor, não obras espíritas. Um escritor que está escrevendo desencarnado, mas ainda não um espírita. Mas o cara fez uma palestra tão brilhante, mostrando tudo documental, eu fiquei assim, nossa, eu ouvi aquela coisa, eu repeti essa besteira tantas vezes, e depois eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quantas outras besteiras eu não repeti de ter ouvido falar. Olha, Conde, você... de falar assim, o Chico me disse, nossa, quando o cara já falou, Chico me disse, já fico com 5 pés atrás, não vou falar, eu fico com os dois e mais um que eu devo ter, que eu guardei de reserva, porque não é possível, quando alguém fala, o Chico me disse. Mas por que é isso? É porque o Chico me disse. Quem ouviu a gravação? O Conde, você conhece o livro Conscientização Espírita, do Zélio Lacerda da Silva? Zélio. Pois bem, esse livro, eu li recentemente esse livro, olha, desmascara toda a Federação Espírita. Que livro magnífico, eu gostaria que todo mundo lesse, sobretudo esses que têm um autoconceito sobre a febre. E nesse livro ele desmascara todas essas conversas aí que você diz também, sabe? Com dados, com data, com artigo. É um livro magistral, chama-se Conscientização Espírita. Eu acho muito bacana se vocês também. Assim, é uma recomendação. Obrigada. Não, eu acho que tem. A gente pegou muito com o Paulo lá, estudou muito a adulteração do espiritismo aqui no Brasil, até pensando que tinha sido algo comandado pelos encarnados do exterior. Então, hoje eu chego à conclusão que o trabalho de adulteração que ocorreu e de repetição em terras brasileiras do mesmo método que se usou na França de um grupo de desencarnados que influenciaram lá e influenciaram aqui. E é uma turma de reacionários, indo por cabeça, por exemplo, o José de Mestre, isso é certeza, aquele cardeal Romualdo, aqui da Bahia, também é outra certeza, o Luciano dos Anjos, que foi o Camille Desmoulins, da Revolução Francesa, um grupo ligado a Robespierre, também está envolvido nisso. Então, nós sabemos mais ou menos quem são. São pessoas, espíritos, apegados a umas ideias que não aceitam mudança. São espíritos assim com um orgulho desmedido. E vão combater. Eu tive aqui um sanguista do Paraná que fingia assim, não, uma hora falou assim, como é que você tem coragem de seguir uma pessoa tão vil que nem Kardec? Falou assim para mim. Durante uma live. Ele perdeu a paciência lá, não sei se alguma coisa que eu falei, pegou e falou isso, e as pessoas, passou despercebido pelas pessoas, ele falou, uma pessoa tão vil e tão baixa como o Kardec. Em alto e bom tom ele falou isso. Então é uma coisa que está enraizado na cabeça dessas pessoas. Não muda. Não muda. Tem uma turminha ali na FEB, da diretoria principal dela, e esses você sabe que são.
e eles aparecem. E tem os outros que são os enrustidos, que nem tem um grupo na USA que está estudando a Gênesis e não vai sair nada de lá. Porque se você ver cada comentário que eles fazem do texto, né, do texto verdadeiro, mas eles estão lendo o texto verdadeiro de uma maneira tão heterônoma. A briga ali é o seguinte, eles acreditam que vai ter a unificação em torno de um só órgão. O que eles querem é ficar no lugar da diretoria que está na FEB, resumindo. Eles não são contra a FEB, eles são contra não serem eles que estão lá no comando, é só isso. É bem distinto isso daí. Porque não leu Não Kardec, todos. né, Conde? O último capítulo é claro. Não tem. Então, é uma coisa assim que eu já peguei, eu falei assim, eu pensava até, iludido, né? Quando as pessoas verem por A mais B, pela razão e bom senso que foi adulterado, vão aceitar. Mas o problema não é razão e bom senso. O problema é os interesses que estão por trás disso. E os interesses são cargos. São cargos. Por exemplo, como é que eles fazem lá? Quando alguém começa, o cara começa a falar coisa contra a FEB, às vezes eu fico imaginando, ele começa a cutucar a FEB, não é para criticar a FEB. Ele está enchendo a paciência, vamos aglutiná-la nós. Aí o cara fica quieto. O cara começa a escrever contra a FEB, mas o interesse dele é chamar a atenção para entrar no meio. Entrou no meio e para de criticar a FEB. Um exemplo, Adriano Calçoni. Publicou um monte de livro, de repente, tudo que ele fala nas palestras vai contra o que ele está escrevendo nos livros dele. Que, aliás, nada mais era do que recontar a mesma coisa que a Beth Flopo recontou. Ele não fez nada além disso nos 2 livros dele. Ele pegou o livro da Beth Flopo, esticou a história, contou a mesma história 2 vezes. E o pessoal compra e acha que é um grande historiador e pesquisador. Ô, Conde, por favor, Conde, repete para mim essa história de Humberto de Campos aí, resumidamente. Quer dizer, ele não era espírita? Não era. E só começou como eu posso dizer? Pensar em ser espírita já na 3ª, 4ª obra mediúnica. Eu concordo com o cara trouxe documentos, não que as obras que ele escreveu, 4ª obra mediúnica, já tenha conceito espírita, mas ele já começou a aceitar, mas não que ele estava ensinando o espiritismo, mas ele já começou a aceitar. Como espírito. Como espírito. O cara trouxe documentos da obra dele enquanto encarnado, inclusive textos inéditos, que ficaram inéditos durante muito tempo. Trouxe depoimentos do Chico. Ele fez um estudo muito sério e apresentou num ELIMP, que é um encontro dos historiadores espíritas, que eu fiz há uns 10, 12 anos atrás. O cara mostrou tão bem as coisas que eu fiquei, nossa, eu falei tantas vezes essa besteira dele ter desencarnado num centro espírita. Tantas vezes eu repeti isso. Por quê? Porque Todos nós, Conde, viu? Não, mas é assim, o que acontece? Como é que ficou o espiritismo no Brasil? Você pega aqueles grandes espíritas do Brasil, dos Zeus Van Tuyl, que eu li, eles mudaram os santos da Igreja Católica para os espíritas que desencarnaram. Então, nós criamos o nosso nicho de santos aqui. Desencarnou o espírita, virou santo do espírita. E aí você vê, por exemplo, um monte de espíritas que eles não citam lá, por exemplo, Beto de Campos nem aparece nos grandes espíritas do Brasil, que ele era inimigo da fé. Mas, por exemplo, aparece o Batuíra. Só que o Batuíra, ele nunca foi um febiano. Ele também não era contra, mas ele era um cara que escrevia tudo assim. Ele deixava o pessoal da FEB escrever no jornalzinho dele, mas ele fazia tudo que a FEB não queria que fizesse. E visto que o Batuíra aprontou no começo do século aqui em São Paulo, de ações que ele fez, porque ele era um homem que ele era, apesar de ser português, né? Ele era um homem muito para frente do seu tempo.
Por quê? Porque ele era ligado a teatro, ele é ligado aos estudantes do Largo São Francisco. Então, ele já tinha aquela coisa de um homem à frente do seu tempo. E é fantástico você ver que ele começou... Quem ensinou o espiritismo para ele, né? Foi o Torteroli, quando estava morando em São Paulo. Então, é diferente. Ele, o outro que é diferente é o que foi para Matão, o Schutel. Por quê? Porque não criou-se dentro da FEB. O que está em Minas, lá agora me fugiu o nome de Eurípides. Então, outra visão. Só que a FEB tenta contar as histórias dele como se fosse parte do nicho de santos que eles criaram. Eu vejo, eu mesmo, numa determinada época, fiz até palestra falando desse pessoal esquecido da FEB. Estou dizendo que eles estão... Tem uns lá, né, que a gente pode falar assim, não é que eles eram rustanguistas. Sim. Não considero que eles eram rustanguistas, que nem o da Casa Edson lá, que me fugiu o nome dele. Ele não era rustanguista. Ele nem sabia o que ele era. Mas ele era uma pessoa caridosa. Mas por quê também? Porque é um artista, né? Ele ficou rico com os artistas. Ele que criou lá o Retiro dos Artistas lá. Junto com aquele... Entendi. Leopoldo Freud. Obrigada, Conde. Então, olha, concordo com o nosso amigo aí, viu? Você precisa escrever um livro. Vários livros, na realidade. Eu já fico satisfeito hoje em dia, é o seguinte, eu fico satisfeito quando eu pego, vejo uma pessoa, ninguém vai mudar ninguém. Isso, acredito também. A pessoa só vai mudar quando ela quiser mudar. Então, hoje em dia, eu já cheguei a seguinte conclusão. Eu só quero entender o que a pessoa quer. Quando eu entendo o que a pessoa quer, acabou. Eu não vou falar, não, é isso. Eu não vou ficar discutindo com ela. Eu entendi o pensamento dela, a hora que ela quiser, ela muda. Não tem como. Então, hoje, eu consigo identificar quando o cara começa a falar lá, porque tem uma coisa que o cara faz no discurso, mas se é aquilo que ele está falando, é aquilo que ele faz? Não é. Não é. Isso que eu infeliz, que deixa assim. A pessoa pode falar, você desanima. Não desanima. Eu não desanimo hoje. Eu quero entender a pessoa. Não vai mudar. E tem um monte de gente aí que você fala, não, se o cara vai botar tal, eles só estão esperando o momento para fazer as pazes com a FEB. Tenho certeza disso. Só estão esperando o momento para fazer as pazes e ser absorvido pela instituição FEB. Ou pessoal, o jeito da FEB ser. Só quero dar um recado. Aqui no chat, né? O Alisson compartilhou com a gente. É só clicar no link, esse livro que a Clarice sugeriu, e eu bati os olhos ali no sumário, muito bom mesmo. Já fiquei curiosa para ler, Clá. Obrigada. E Alisson, obrigada por compartilhar aqui no grupo. Quem quiser, é só clicar ali no link, dá para baixar. Dá para baixar o livro em PDF. Oi? Deve ser antigo, né? É de 1995, pelo que eu olhei aqui. É pela capa dele aqui, eu pensei que era até antes. Pelo que eu vi, é isso. FEB, década 1995. De 70. Essa edição, né? Primeira edição. Obrigada, Alisson, por compartilhar. Ô, Juliana, deixa eu falar uma coisa. Não Juliana, né? Principalmente o Conde, que ele acabou de falar um monte de coisas que eu desconhecia. A tendência é acabar, um dia, lógico, os centros espíritas e ir crescendo grupos como esses. Porque nós, pelo que vocês falam, e pelo pouco que eu conheci de centro espírita, na realidade, a gente não precisa disso. Do centro espírita, do jeito que é. Ou do jeito que está. Eu estou vendo aqui o índice aqui. Eu gostei de todos os tópicos que ele escreveu aqui, só não concordo com o tópico dele aqui. Os tanguistas representam menos de 1% dos espíritas brasileiros.
Isso é o rustanguista declarado. O problema é que tem 70% aí que é rustanguista e não sabe. Vai ver era na época dele, né? 1985. Não, estou falando atualmente, naquela época dele. Tem gente que pega, acha que está falando coisa que é espírita, mas está falando coisa rustanguista. Exatamente Nós mesmos, isso, Conde. por exemplo, quando eu falava do Humberto de Campos, o que eu estava sendo? Espírita ou rustanguista? Deixa eu ver, tu tem cara de Mustang. Inconsciente. Inconsciente, porque você não sabe o que é a diferença. Por exemplo, será que a FEB não mexeu nos livros do Chico? Já. Bom, como é que a gente sabe? Não, gente. Onde sério? é o Emmanuel falando, onde não é? Essa FEB, hein? Meu Deus do céu. Eu quero saber o seguinte, eu peço sempre para cadê os originais? Por que eles têm os originais da Evolução em Dois Mundos e não tem o resto? Queimou. Mas por que não queimou do Evolução em Dois Mundos? Percebe? Então, por que eles queimavam? Justamente para ninguém poder discutir e dizer que eles alteraram alguma coisa. Não tem outra explicação. A verdade é que agora, nesse momento, não dá para duvidar de mais nada. Não é duvidar. Está escrito no livro da Sueli Calda-Schuber lá. Que eles teriam feito ou não, porque o que já fizeram... os originais. Pronto. O Chico ia mentir que a FEB queimava os originais dele? Alguém acha que o Chico ia faltar com a verdade? Qual o livro da Sueli Conde? Passa o nome. Passa o nome. A Sueli Calda-Schuber é um livro que a FEB publicou entrevistando o Chico. Agora me fugiu o nome dele. Alisson, nosso assistente, por favor, descubra para nós e já publica aí PDF, se tiver. Era isso que a FEB queria fazer com os documentos que foram encontrados. Se eles conseguissem o intento deles, né, antes do Paulo, eles iam o quê? Trancar todo o acervo do Canuto lá em Brasília, nos cofres, e acabou. E com certeza um dia iam dar sumiço também. Exatamente, né? Bem lembrado. A documentação, né, que foi parar no Cedora era para ter ido parar na mão da FEB. Exatamente. Fogueira. Ô, Juliana, eu também ouvi o Paulo falar que o filho do Chico, o Eurípides, né? Ele deu vários documentos para o Cedor, né? Porque foi assim, quando vários documentos do Chico para o Cedor. Quando ele conta essa história bem mais detalhada no Autonomia, né? Na primeira parte do Autonomia. Então, quando ele teve a posse dos documentos lá do Cedor, ele pegou alguns que se referiam ao Chico e pediu para um amigo dele marcar um encontro com o filho do Chico. E aí ele narra como foi, né? Que aí o filho do Chico falou, então, né, você vai ficar com os documentos do meu pai também, é uma história bem bonita. Testemunhos de Chico Xavier. É isso. Mas do livro é Testemunhos de Chico Xavier. O da Sueli? Testemunhos ou testemunha? Testemunhos. É de 86. O ideal mesmo é pegar as primeiras edições, tá? 1986. Será que tem agora, PDF? Até as reedições da FEB, como edições de outras editoras, eles alteram os textos, tá? O Alisson já passou para nós. O Alisson é muito eficiente, adorei. Já vou baixar aqui para ler. Pois é, mas esse aqui parece que é de 2000... Não, estou falando, não sei, pode ser que tenha. 2012. Eu estou dizendo que 2012, é a versão eletrônica. Eu peguei já 2 livros do Hermínio Miranda, não pela FEB, tá? Eles mudaram o livro. O Hermínio desencarnou e alteraram o texto. E aí? Ô, Conde, é isso que está acontecendo aí. Tem um pessoal que está denunciando justamente isso. A maioria dos livros do Chico, de versões de 1990 para frente, foram todos adulterados, né? Que eles estão falando. Não, adulterado no que já pode ter sido adulterado, né? Acho que eles não ficaram satisfeitos com o que eles mudaram
que eles estão tentando resgatar as primeiras edições, que as primeiras edições eles têm certeza que era correta. Mas eu não estou nem pela FEB, eu vi por duas outras editoras. Uma editora que até leva o nome do nosso querido Lemarri, eles adulteraram o livro de Hermínio. E a outra, a Candê, não é Candê, como é que é o nome dali? Agora fugiu o nome. É uma editora aqui do interior de São Paulo, também alterou um livro do Hermínio Miranda. É dureza, né? Não, como é que pode isso? Mas como na França tem o depósito, né, legal das obras. Não, aqui não tem, mas não é obrigatório, né? O cara pode ir na Biblioteca Nacional e depositar, mas nem todo autor faz isso. E outra, o que tem de livro sumido na Biblioteca Nacional? Nós estivemos lá, nós vimos. Só consta que o livro passou por lá. Não existe... Também existe aquela questão do livro se deteriorar, né? Inclusive, é bom que você ia na Biblioteca Nacional, podemos fotografar esse livro, fotografa que pode ser que ele desapareça. Eles liberam para fotografar o livro. O livro está tão mau estado que você, pelo menos, fica salvo com alguém. Pegou o do Kardec na mão? Porque tem bibliotecários bons lá. Conde, tu pegou o do Kardec na mão? Não, do Kardec lá não tinha muito interesse. Nós pegamos uma edição da Gênese, primeira edição da Gênese, que já era adulterada, né? Mas a FEB não está satisfeita e queria adulterar mais. O pessoal publicou uma edição lá, porque a FEB queria adulterar, e o cara pegou e publicou antes sem adulterar, porque achou que o que tinha adulterado na França era pouco. Por isso que começou essa história da FEB ter adulterado a Gênese. Dessa primeira edição da Gênese que tem em português, que no preâmbulo o cara fala, o grupo da FEB queria alterar para ficar mais parecido com o Rustang. Mas essa que foi a denúncia que o Carlos Embaçaí fez, porque quando ele fez a denúncia, ele direcionou a denúncia à FEB, ou não? Sim, mas qual que foi o problema de Embaçaí? Ele tinha um livro em francês que era da terceira ou da segunda edição, que foi do pai dele. E ele estava estudando num grupo, e de repente ele falava que o texto que ele estava lendo não batia com o do pessoal. Aí ele em vez de pegar e buscar um outro texto em francês, ele já tirou as conclusões que ele já não gostava da FEB, que o pai dele também não gostava. E o pai dele foi testemunha da adulteração do Brasil Coração no Mundo, né? Foi o motivo dele ter saído da FEB, foi o Brasil Coração no Mundo, o Embaçaí pai. Aí ele saiu por causa disso. Porque o presidente da FEB falou que tinha escrito o livro. Aí ele pegou e falou, não piso mais aqui. Mas é muita coisa que vocês veem o seguinte, a pessoa que tiver um pouco de ética e tiver lá um pouco de inteligência também, e não se deixar captar, ela acaba saindo de lá. Porque você vendo as reuniões da FEB, as reuniões mediúnicas, que eu tive o prazer de acompanhar 10 anos delas, eu li o que o Canuto salvou de reuniões da FEB lá, é incrível as reuniões mediúnicas deles. Vinha um espírito e falava que era... Quem é você? Eu sou Osório Duque Estrada. Aí eles acreditavam que o espírito era Osório Duque Estrada. Eu sou o Barão do Rio Branco. E o Brasil está nessa situação porque eu não aceitei ser presidente. E ficavam 10 anos recebendo esse espírito lá e achando que era o Barão do Rio Branco. Aí depois de 10 anos, falou, não, eu acho que não é o Barão do Rio Branco, mas é alguém muito patriota. Então eles ficavam 10 anos debatendo essas coisas que os espíritos colocavam lá. Estudar não, ficavam debatendo aquela comunicação dos espíritos dentro da fé. Isso eu estou pegando a década de 1910 até 1930, por exemplo. Que é o que o Canuto tem. Aí eu ficava olhando isso aí, depois eu pensei, por isso que quem começava a raciocinar, falava, meu Deus, não sai de nada, ninguém estuda original, ninguém vê nada.
Aí que foi se afastando, o Canuto. E o Canuto é um religioso, tá? O mais admiro nele é porque o pensamento de Kardec não é o pensamento que ele apoia, mas ele teve ética suficiente para falar, olha, o Kardec pensa assim, eu vou escrever como o Kardec pensa, mesmo que eu não concorde. É isso que eu admiro no Canuto de Abreu. Ele não falsifica o que Kardec acredita. Apesar de não ser o que ele quer, não ser o que ele procura. Então, ele é um advogado. Eu vou defender meu cliente é Kardec. Kardec pensava assim. Mas é o que você pensa, não, não é. Mas o Kardec pensava assim e ele tem todo o direito de expressar que ele pensava dessa forma. Porque ele era muito religioso e místico, tá, o Canuto de Abreu. Não pensa que não era. Só que ele conseguia ser imparcial. Era um indivíduo extremamente ético. Se você ver a quantidade de Bíblia que ele tinha lá, nas que se salvaram, né, porque teve a enchente lá que a febre causou nos livros dele, mas, nossa, tanta Bíblia que vocês não fazem ideia de quanta Bíblia tem. Em quantas línguas e quantas publicações de Bíblia tem. Tem textos lá de 1400, escrito à mão. Aquela enchente estragou muita coisa, Conde? Muito, muito. Não dá nem para dimensionar quanto é muito caro recuperar. Meu Deus. Caro mesmo para você recuperar um livro. Vocês têm uma ideia para recuperar um livro. É mais ou menos, vai uns 3, 5 mil por livro. Nossa. Para recuperar. Então, tem livro que não vale a pena ser recuperado. Principalmente se é livro que você acha outro. Mas tem livro lá que você precisa recuperar. Isso eu estou falando de livro que é editado, né? Agora, quando é livro à mão, muito mais caro recuperar. É muito caro recuperar, precisa de muito dinheiro. Mas essa recuperação desse acervo ainda está acontecendo? Olha, não tem verba. Do acervo de livro dele, infelizmente, muito pouca coisa está sendo... Até porque estão priorizando os inscritos. Você tem que priorizar, não tem como. Sim. E tem livro lá que se perdeu, porque ele era escrito a pena e pegou água. Manchou tudo. Pode ser que tenha como recuperar? Pode. Mas qual é o custo disso? É muito mais que 5 mil. E esse livro é muito mais. Eu calculo que seja que nem pegar esses evangelhos apócrifos, que se gastou para recuperar os evangelhos apócrifos. Mas vai fazer o quê? E, de repente, esse livro não tem, vamos dizer assim, conteúdo nenhum que interessa. Porque você corre o risco de salvar um livro que não é tão interessante assim. Não vai agregar nada. Como é que você vai saber se é ou se não é? Se não salvar. Percebe o dilema que tem? É muita coisa. Agora a gente fica pensando, se não tivesse ocorrido essa enchente, as cartas de Kardec estariam na mão da FEB. Só não foi parar na mão da FEB porque teve essa enchente. E porque a FEB foi tão petulante e falou, não se tocou, não se mexeu, não mostrou interesse. Porque eles também têm uma coleção de livros raros, a FEB. Não interessava 2 coleções de livro raro. Por isso que deixou acontecer o que aconteceu. Como é que os livros ficam uma semana tomando chuva? Percebe? A coisa foi muito grave o que aconteceu. Mas também, se não tivesse ocorrido isso, talvez as cartas estariam na mão da FEB hoje. Como também os escritos do Chico estariam na mão do Haroldo Dutra. Não tenham dúvida. Eu não posso dizer, mas aconteceu uma coisa para não estar na mão do Haroldo Dutra. Ele também era um homem da justiça. Não pode dizer e deixa a gente curioso, Conde. Porque ele não era um homem da justiça, o Haroldo Dutra?
Então, esse é o Ah, problema. era ele que era o homem da justiça? Não era ele, mas não é um homem da justiça? E não é de ele Jesus? Exato. Então, por que não foi parar na mão dele e chegou na frente? Mas o homem da justiça seria o intermediário, se a gente refletir, não Mas o que pegaria Haroldo... o documento. Não, mas o Haroldo Lúcio seria o intermediário para a FEB. Ah, tá. Por que não foi? Por quê, Conde? Conta pra gente. Boa pergunta, não sei. O tamanho da coisa teve, mas teve isso aí. Ah, então devia ter Esse mais é o filho alguma do coisa Chico. ali. Então, o filho do Chico pode contar a história. Ele não contou inteira, mas ele contou. Teve um lance desse lá, ele uma hora vai contar. Se é que ele não contou, a gente não sabe. Pensando por esse lado, você tem razão. Eurípides pode contar. Eurípides, né? É o nome dele, né? Isso, Eurípides. Ele pode contar. Ele sabe. Eu sei que ele contou algum grupo aí, mas como a coisa saiu meio um ruído, eu não vou contar porque eu posso não ser exato. Vamos esperar. Quem sabe ele se pronuncia, né? Eu não vi nenhum pronunciamento dele, assim, em rede. Juliana, desculpa lá, está-me a fazer a impressão, o Rolim tem a mão levantada desde o princípio. Ah, eu não estou vendo ele. Ah, gente, não levantem a mãozinha, porque às vezes, como tem 2 páginas, às vezes vai alterando a imagem de vocês e a gente não consegue ver todo mundo numa página só. E aí, ou se alguém vê alguém com a mão levantada, abre o microfone e pode falar, gente. Todo mundo é livre aí para falar, gente, eu quero falar. Depois do Conde, eu quero falar. Diga, Rolim. Tá certo. O que eu te falar em cima do que o Conde me falou dessa vez e de outra vez, né? Acompanhei umas lives do César Perry. Na primeira, ele se mostrou assim interessantíssimo que se ele fosse presidente ainda a mudança seria feita. 6 meses depois, o discurso foi outro e a outra foi pior ainda. Então, a gente vê que realmente existe algo atrás, a qual seria uma forma política, né? Isso e outras instituições, né, federativas que estão realmente lendo as obras do Terada, porém fazendo uma leitura heterônima para as pessoas, né? Até o Conde tinha comentado isso anteriormente e eu tenho acompanhado, né, na minha federativa do Rio de Janeiro, né? E estou encontrando isso, né? Não tem espaço para falar nada sobre adulteração, isso, né, nem tocam, nem deixa a gente tocar, porém, eu tenho acompanhado isso. Rosângela de Pindamonhangaba, eu tenho um grupo, né, que eu trabalho com um grupo de Pindamonhangaba estudando as obras de Kardec, tá? Toda quarta-feira, 19 horas. Né? O Centro Espírita Mãe da Cura não é adeso a nenhuma federativa, né? Acredito por isso. E a gente faz quarta-feira os encontros via Meet e estudamos as obras de Kardec, todas. Eu já estive lá uns 3 anos atrás convidando para curso, né, sobre o Espiritismo. Isso, a Cris até me disse isso, mas nós estamos fazendo isso através, né? Foi muito sacrifício, muito esforço, né, para eles começarem a querer estudar. Que bom que você conseguiu, porque na nossa casa, nada. Então, nem tem oportunidade de falar, não tem. A gente já está uns 2 anos fazendo esse curso, né, via online. Eu de Minas e ele lá de Pinda. Que legal. A live que você falou, Rolim, do César Perry, alguns de nós assistimos, né? Acho que até foi uma que a gente assistiu em conjunto, não lembro. Realmente, no começo, ele vem falar que, né, tinha-se com consciência da retirada do prefácio,
E depois já ele vai dar um veja bem, não foi bem assim, a gente não pode, né, afirmar. Primeiro ele vai falar que ele e o Nestor foram os únicos dirigentes da FEB que não eram rustanguistas, então você vê ali uma mudança no posicionamento dele, Nossa, né? Nitidamente. Infelizmente, né, a gente vê, eu ainda acho que foi com um Satiro que eu comentei que eu tinha visto e que eu achei né, estranho a primeira fala dele e a segunda, mas a gente acabou não aprofundando nessa questão, né? Mas eu queria deixar, que a gente vai finalizar, faltar 2 minutinhos, nem isso. A gente vai parar aqui no item, né? Adulteração é uma questão jurídica, e deixar uma reflexão para nós. Será que às vezes a gente não tem um apego às instituições? E, né, toda essa oportunidade que a gente está vivenciando, e eu vejo até por nós, né? Se a gente for pensar aqui, quantos de nós somos do mesmo centro espírita? Né? Muitas das vezes de nós, cada um veio de um centro. Quando a gente fez nosso primeiro encontro, né, muitos trouxeram a sua vivência pessoal de toda essa questão das adulterações, a gente conversou, debateu sobre isso, e pensar naquilo que Kardec fala, né, que a mudança é individual, porque eu até posso estar dentro de uma instituição, mas é isso que me faz ser espírita. Então, e também é isso, né, Rodrigo, que me faz ser espírita, estar dentro ali de um centro que não está de acordo com o que o Kardec propõe, a proposta verdadeira espírita. Ou eu tenho apego. Ah, não, mas eu, né, tantos anos eu tô lá, agora que eu sou coordenadora, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou perder meu cargo. Né? É uma reflexão para a gente. Porque as pessoas que a gente se relaciona, que a gente conquistou a amizade, elas vão com a gente. Aqui, né? Aqui no nosso coração, no nosso sentimento. E os laços, como Kardec diz, né? De amizade, de solidariedade, não se desfazem, independente do lugar onde eu estou. Né? Então, vamos refletir. E vamos para a nossa prece. Satiro, tu tá aí? Não está. Como você é um que está com a câmera fechada, hoje é você que faz a prece. Não está aí. Alguém quer fazer a nossa prece para a gente finalizar? Vou mandar uma mensagem aqui para ele por causa da gravação. Diga. Essas indicações que são colocadas aí no chat, elas não ficam gravadas, né? Ficam? Não. Se você queria baixar os livros... Depois não tem como colocar lá no nosso grupo do Telegram? Eu te mando. Tá. Tá? Tá bom. Quem não conseguiu, pode mandar uma mensagem, a gente compartilha. Tá bom. Tá bom? Obrigada, viu? Imagina! Quem quer fazer a nossa prece para a gente finalizar? Eu faço, Jô. Obrigada, Rô. A minha prece é só um agradecimento. Eu acho que é o que a gente tem que sempre fazer, é agradecer. Então, vamos agradecer por mais essa noite de estudos, que possamos ter uma boa semana, possamos aproveitar tudo o que já foi dito nessa noite. Vamos envolver com os nossos pensamentos
todo esse planeta. Não adianta a gente ficar citando esse ou aquele. Vamos mentalizar esse planeta que está passando por um momento tão difícil que possamos envolvê-lo com emanação de amor para que essa fase difícil possa terminar logo. Mais uma vez eu agradeço e espero nos encontrarmos novamente na próxima semana. Que assim seja. Assim seja.